acho que uma das histórias que eu mais repito sobre a minha vida é o fato de que eu já trabalhei numa creche. Foi um período bastante complicado da minha vida, porque... vou te contar, hein? O tanto de coisa difícil que eu vivi nessa época dava um livro inteiro. E meio que deu, porque eu terminei O Homem por Trás da Foto lá dentro. Inclusive, se vocês querem saber mais, assiste esse vídeo aqui. Eu juro que ele é bom. Mas ao mesmo tempo, eu acabei aprendendo muito sobre como lidar com crianças e também sobre neurodivergências. E considerando que nos últimos tempos, por consequência do vídeo do Felca, a gente tem falado muito mais sobre o direito das crianças, fora as minhas coleguinhas de teatro terem descoberto o meu canal, eu achei que seria legal dar os meus 2 centavos acerca do assunto. Não estranhem se eu parecer mais comportada nesse vídeo. A real é que eu quis fazer esse vídeo de um jeito que as minhas companheirinhas de teatro possam ver o vídeo sem tomarem uma bronca dos pais por algo muito gráfico que eu acabei falando. Então, desde já, Mayara, Lara, Anabela e Isabel, um beijo, minhas lindas! Esse vídeo é pra vocês. Mas enfim, sem mais delongas, vamos pro assunto desse vídeo! Pega o Jack aí, ó! Pega o Jack! Pega! Junta! Pra começar, vamos responder a pergunta do título. Conteúdo infantil é sempre ruim? Não é. Eu sempre quis fazer essa piada. Mas ok, vamos falar sério por um momento. Conteúdo infantil por si só não é ruim. Nós que somos pessoas crescidinhas, podemos sim achar monótono, mastigado demais, raso, idiota, sem sentido e outros 1 milhão de adjetivos negativos. Porém, às vezes eu me pergunto, isto é ruim por ser ruim ou porque aquilo não foi pensado para alguém da minha idade? E, na maioria das vezes, a resposta tende a cair na segunda opção. E para explicar isso, eu vou usar a minha experiência trabalhando na creche. Eu trabalhei principalmente com crianças de 3 e 4 anos, no que nós chamamos na creche de maternal. Ali, as crianças já eram bem autônomas, comendo sozinhas, com a fala mais desenvolvida, iam no banheiro sozinhas, dentre outras coisas. Porém, por mais que isso parecia ser algo super fácil de lidar e que eu não tinha tanto trabalho, é aí que vocês se enganam. No maternal, além de dar a continuidade aos trabalhos de autonomia das crianças, para que elas cheguem no primeiro ano do fundamental sabendo o básico para viverem sozinhas em uma sala de aula, é nessa idade que elas vão começar a desenvolver conhecimentos um pouquinho mais complexos, como contar, saber ler o próprio nome, conhecer as cores e criar uma certa consciência de quem elas são, percebendo que elas não são carne e unha com os pais e que são bem diferentes dos coleguinhas. Essa é uma idade em que muitas dúvidas acabam surgindo, tal qual as crianças absorvem muito fácil o que está acontecendo ao redor delas. Sendo assim, elas precisam de um direcionamento apropriado para o seu cérebro em formação. E é aí que entra o papel do conteúdo infantil. Brincar com bloquinhos de montar pode parecer meio entediante para um adulto, mas para uma criança isso é muito divertido e saudável de se fazer, porque ali ela vai absorver vários conhecimentos de uma vez, como coordenação motora para pegar os blocos e também para posicioná-los, aprender as cores daqueles blocos, desenvolver a própria criatividade, porque ela vai observar o que tem ao redor para poder reproduzir, enfim, um monte de coisa. Mesma coisa para um momento de desenhar. A gente que é adulto pode ver um monte de risco sem sentido, mas para a criança, aquilo é uma tentativa dela expressar o que ela tá vendo e, ao mesmo tempo, desenvolver a sua coordenação motora ao segurar um lápis, um pincel, um giz, o que quer que ela esteja usando para pintar. E isso fica ainda mais interessante quando você altera a superfície onde ela tá trabalhando, como prender o papel na parede ou no chão, pois aí você desafia a mente da criança a formular uma solução para aquela situação nova. E é claro, um desenho animado, uma música ou um filme também é uma chance excelente de educar uma criança. Enquanto pra nós pode ser um momento de suar frio, porque aquela linguagem mastigada e caricata dá nos nervos, e você fica com raiva que a Dora não tá vendo a água bem na frente dela! Isso sem contar as inúmeras vezes que as crianças ficam repetindo aquela mesma coisa sem parar, mas pra ela, aquilo vai ser um meio de aprender sobre o mundo em que ela tá inserida, e também vai ajudar ela a aprender a se expressar.
A linguagem mais mastigada ajuda ela a compreender a complexidade do mundo de uma forma que a mente dela, que ainda não está desenvolvida, entenda melhor, adaptando-se ao seu linguajar para apresentar algo novo e aumentar o seu repertório. A repetição ajuda com que a criança fixe melhor esses conceitos na cabeça, como o que uma palavra significa ou o que fazer em determinadas situações. Músicas que instruem uma coreografia acabam sendo um excelente exercício e mais uma forma de treinar coordenação e reflexos. E por que eu tô dando tanta ênfase nessas coisas a ponto de ser prolixa? É muito simples, na verdade. Crianças não aprendem apenas ouvindo e anotando algo que tá na lousa. Elas aprendem com todos os sentidos. Elas tocam em tudo, colocam na boca, veem tudo, escutam tudo e sentem o gosto de tudo. Sendo assim, o método de ensinar também se adapta a essas necessidades. E uma coisa que eu vou deixar muito clara e que parece que muita gente esquece é que crianças são indivíduos completamente diferentes uns dos outros. Já aconteceu inúmeras vezes da gente preparar uma atividade, esperando que todas elas reagissem de uma determinada forma, mas acabou que elas nos surpreenderam fazendo algo completamente diferente. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente tem que lembrar de considerar quando lida com crianças com deficiências físicas ou mentais, porque o processo delas de desenvolver essas mesmas habilidades vai ser completamente diferente. Dando um exemplo de crianças autistas, que foram as que eu mais cuidei e também porque eu tô dentro do espectro, nem sempre elas vão aderir a brincadeiras em grupo ou ficar paradas vendo um filme junto com os outros, porque a forma como ela vai experienciar aquele conteúdo vai ser completamente diferente devido ao transtorno. E às vezes, ela precisa suprir uma necessidade que não diz respeito ao que você quer mostrar. Sendo assim, o melhor a se fazer é desenvolver estratégias dentro do que você tem que ensinar para essa criança e que supra as necessidades dela, além de adquirir conhecimento. Enfim, eu acabei explicando por que a gente precisa desse conteúdo infantil. Porém, uma dúvida que pode aparecer é como que a gente distingue o bom conteúdo infantil do mau conteúdo infantil. E bem, vamos usar algumas produções audiovisuais para explicar. Começando com um clássico: livros infantis, contos de fadas, lendas sobre os encantados e o nosso folclore, histórias coloridas que, com uma linguagem mais simples e ilustrações chamativas, passam ensinamentos para as crianças, como não minta porque isso vai te prejudicar, não fale com estranhos pois você não sabe o que eles estão planejando, obedeça aos seus pais e etc. Admito que eu tenho muito carinho por alguns livros dessa época da creche, como Omo-Oba, que contava histórias iorubás de uma forma leve e lúdica, o que era ótimo para as aulas de capoeira que eu dava. Os livros inspirados no K-drama It's Okay to Not Be Okay, em especial O Cão Feliz, que é o que eu tenho em casa, e a versão em livro do curta Hair Love, que, ao mesmo tempo que é uma história muito bonita de pai e filha, fala nas entrelinhas sobre como pessoas pretas devem amar o seu cabelo e cuidar bem dele. Mais exemplos? Quem nunca leu um quadrinho da Turma da Mônica quando estava em processo de alfabetização? As histórias engraçadas, mas com uma linguagem acessível e rápida e um visual memorável, são sempre uma boa porta de entrada para a literatura e desenvolver o lado lúdico da criança. Outro que eu acabei conhecendo na creche e eu achei extremamente necessário foi o desenho animado Mundo Bita, que muita gente deve conhecer por causa da música do Bom Dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Para além de um visual bem agradável, uma coisa que me encantou bastante sobre Mundo Bita foi o quanto as músicas eram bem produzidas. As letras têm essa característica de serem bem simples, porém com uma escolha de palavras bem bonita e uma composição divertida, a ponto de que uma música tentando explicar o sentimento de amor realmente me emocionou, porque eu achei uma gracinha. E também porque tem um Emicida no meio, e eu fiquei muito feliz com isso. Mais um exemplo pra quem é bem mais velho e pegou essa época é Backyardigans. Até hoje eu lembro detalhes das músicas desse desenho, que foram feitas não apenas para serem chiclete, mas também com a intenção de apresentar às crianças diferentes estilos musicais, os quais acabam guiando a trama dos episódios e tornando o projeto ainda mais interessante de se ver. E é claro, também tem os memes, né? Porque alguns frames dos episódios são muito engraçados sem contexto. Eu acho que só de dar esses exemplos,
eu consegui me fazer entender. O bom conteúdo infantil é aquele que respeita a fase que a criança está vivendo e se adapta à sua realidade, transmitindo para ela os conteúdos que vão ser importantes para ela como indivíduo. Por mais que a gente pegue raiva de uma Peppa Pig da vida, ela acabou tendo alguns dos melhores episódios explicando sobre gravidez que eu vi na minha vida. Mesmo que soe bobo para nós que já sabemos como esse período é. Mas é perfeito para uma criança entender por que a sua mãe tá tão estressada, indo no banheiro toda hora, e como lidar com a chegada de uma nova criança na casa. Mas aí a gente chega num ponto sensível. Quando pegam todas as características de um conteúdo voltado para crianças e utilizam elas de forma a prender a atenção do público o máximo possível, querendo muito mais que a criança consuma sem limites do que realmente ensinar algo. E isso nos leva a coisas extremamente perigosas como Elsa Kate ou memes brain rot, que usam e abusam de coisas que as crianças conhecem e do seu sentimento de descoberta para mantê-las o máximo de tempo possível dentro de um loop de vídeos que, quando não são vazios de conteúdo, possuem mensagens escondidas de coisas que crianças não deveriam estar consumindo. Essa parte aqui é um pequeno apelo que eu faço para as pessoas adultas que estão me assistindo, mas também é um alerta para as pessoas mais jovens. Por favor, em nome de Nexo, não deixem as suas crianças serem criadas por tablets e celulares. Eu já tenho problemas com cores vibrantes que se mexem muito rápido, tomando a minha atenção por conta do autismo. Mas crianças são ainda mais suscetíveis a esses estímulos visuais e sonoros. Sem contar que, por ser muito intuitivo, elas vão acabar passando de vídeo em vídeo sem entender de que certos conteúdos não são saudáveis para elas. E, como ninguém ensinou que isso era errado, elas acabam internalizando isso e quando vemos, vai ser muito mais difícil de tirar esse pensamento da mente delas. Coisa como preconceitos gravíssimos, ideias tortas sobre a sua própria aparência, a adultização que o Felca falou no vídeo dele. Tudo isso pode acabar passando sem a gente nem ver. Meus pais foram bem cuidadosos comigo e com o meu irmão no conteúdo que nós assistíamos na infância. Mas isso não impediu da gente ver algumas coisas que não eram apropriadas para a nossa idade. E o que é que eles fizeram sobre isso? Eles conversaram! Mostraram porque aquilo ali era errado e explicaram pra gente de uma forma que a gente consiga entender. E isso é o mínimo que todo responsável deve fazer. Ficar de olho no que a sua criança tá consumindo, garantindo que ela tenha esse momento tão incrível que é a infância de uma maneira saudável. E se por algum motivo ela acabar se confundindo ou pegando uma ideia torta no meio do caminho, você senta e conversa com ela, corrige o comportamento de uma maneira saudável e preserva a infância dela o máximo que dá. Mas no fim das contas, por que eu tô falando tudo isso? Bom, vários motivos na verdade. O primeiro é que, trabalhando na creche, eu aprendi o quanto essa fase da infância é importante. Pois é nela que a gente desenvolve coisas que nós vamos usar para a nossa vida inteira. Ao mesmo tempo que eu vi o tamanho despreparo de vários funcionários da área da educação, que eram realmente rudes com as crianças e não respeitavam esse momento delas, querendo muito mais se gabar de quantas crianças ela desfraudou, do que de fato respeitar o ritmo do indivíduo em seu processo de crescimento. O segundo foi ver o quanto a nossa sociedade parece não dar valor para as crianças. Elas não trabalham, não entendem as complexidades de um governo de esquerda ou de direita, exigem atenção, geram gastos, e por não saberem como o mundo funciona, podem acabar se tornando bem irritantes. Mas é justamente esse o ponto. Elas ainda são crianças. Elas estão aprendendo, se desenvolvendo. O lóbulo frontal delas só vai estar desenvolvido 100% perto dos 25 anos. Como que elas vão entender algo se ninguém dá espaço para elas compreenderem o mundo? E o terceiro ponto é a peça a qual eu tô ensaiando, o musical de Matilda. Muita gente acaba lembrando do filme dos anos 90, mas eu não tinha nenhum apego com ele quando eu vi o musical da Netflix. E... deuses! O jeito que este filme fala tanto sobre a luta para se ter uma infância saudável, quanto como é difícil para uma criança neurodivergente crescer num mundo que não quer saber dela, é tão delicado, mas ao mesmo tempo é tão real, que eu era apenas choro no final dele. E interpretar essa história com 4 crianças que são tão diferentes se tornou uma das coisas que mais me fez feliz nos últimos tempos.
ver elas se desenvolverem, melhorando as suas técnicas, entendendo o mundo que elas vivem, isso me motivou a vir aqui e falar o que parece ser tão difícil de aceitar. Crianças merecem ter a sua infância, uma infância feliz, com um conteúdo adequado para elas, em que elas possam se desenvolver e possam sonhar com o que elas querem ser no futuro. Eu plenamente entendo quem não consegue lidar com crianças. Eu também, às vezes, falto com paciência com elas. Porém, acho que é a missão de toda pessoa adulta prezar pelo bem-estar delas, garantindo que elas tenham o seu espaço para serem o que elas são. Crianças. É como um velho ditado: é necessário uma vila inteira para cuidar de uma criança. E bem, esse é mais um daqueles meus vídeos de desabafo. Me digam aí, Rosárias, o que vocês acharam desse vídeo? Não esqueçam de deixar o like se gostaram, se inscrever no canal, ativar o sininho para ver mais vídeos, me acompanhar lá no Blue Sky e apoiar a gente no Live Pix ou comprando algum dos meus livros. Os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e... quando eu crescer, vou ter coragem pra enfrentar os monstros que quem cresce não escapa de enfrentar depois de crescer.